Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você intitulada Dependentes de Deus. Amados, nas últimas terças-feiras nós temos trazido mensagens sempre para nós compreendermos a nossa nova vida em Cristo Jesus, para nós recebermos a graça, o favor de Deus sobre nós. Nós já vimos sobre o amor de Deus, nós já vimos os aspectos da fé, nós já vimos a diferença entre a vida da velha natureza e da nova natureza. Enfim, amados, o intuito é que nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus e possamos viver por meio dessa vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós. E hoje eu trouxe com esse tema Dependentes de Deus, porque estava meditando há algum tempo já, eu tenho meditado nas Escrituras, tenho meditado na forma com que o ensino do Evangelho tem sido transmitido. E eu sempre oro ao Senhor para que eu possa transmitir conforme a verdade, para que seja o Espírito Santo fluindo em mim, através de mim, que eu não quero falar de mim mesma, eu quero falar aquilo que vem da verdade, do Espírito, aquilo que vem do Senhor. E meditando em algumas características da forma de ensino que tem sido transmitida a respeito do Evangelho, eu fiquei pensando um pouquinho sobre esse formato. Inclusive nós do Ministério Vida entramos nesse formato aí, dessa questão da lei versus graça, né? Tem se debatido muito, tem se falado muito, inclusive muitas vezes tem causado até divisão no corpo de Cristo, e isso não é bom, essa questão da lei versus graça. E aí eu fiquei pensando e orando e falando com Deus, e eu tenho entendido da parte do Senhor esse ensino lei versus graça. É ruim? Claro que não. Precisamos compreender de fato o porquê da lei, qual foi o propósito da lei, entendermos que a lei não foi dada para trazer vida, mas que a lei foi dada para tornar o homem completamente consciente do pecado. Precisamos compreender de fato que nós estamos debaixo da graça de Deus, que nós estamos debaixo da nova aliança. Tudo isso é extremamente necessário. Tanto é que se você for olhar nossos vídeos, nossos áudios, nossos conteúdos escritos, você vai encontrar muito sobre esse assunto, né? Lei e graça, que o Evangelho não é a lei de Moisés, enfim. Mas eu tenho entendido da parte do Senhor que nós precisamos avançar. Esse é o início, digamos assim, do ensino para que nós possamos compreender o Evangelho de Cristo Jesus. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é exatamente essa questão da dependência de Deus. Amados, estava meditando na criação do homem, na queda do ser humano, lá em Gênesis, e é interessante nós vermos qual foi a oferta que Satanás fez para o ser humano. E aí eu quero ler esse texto com você que está lá em Gênesis, no capítulo 3, para nós compreendermos algumas coisas desde a criação, qual foi a oferta que Satanás fez para o ser humano, que foi tão empolgante que o ser humano preferiu não dar ouvidos a Deus, mas dar ouvidos à serpente. Então eu quero começar aí lendo com você Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Está escrito assim, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amados, esse é o relato da queda, né? Quando a serpente vem e já coloca as palavras de Deus em dúvida, né? Não, certamente vocês não morrerão. Mas Deus havia dito que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E aí vem Satanás e faz uma oferta. Não, vocês não vão morrer. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, como Deus, igual a Deus, do mesmo jeito que Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Qual foi essa oferta? Vocês não vão mais precisar ser dependentes de Deus. Vocês vão poder viver por si mesmos. Vocês terão o mesmo conhecimento de Deus. O conhecimento que Deus tem, vocês também terão. Amados, essa é a oferta que Satanás fez. E aí fala ali que a mulher olhou, viu que a árvore parecia ter um bom paladar, ela parecia dar entendimento, era boa para dar entendimento, discernimento. Aí ela foi lá e comeu, deu ao marido que também comeu. Ou seja, a oferta que Satanás fez para a humanidade, para o ser humano, foi: seja independente de Deus, seja como Deus, e você não vai mais precisar depender de Deus para tudo. Você pode viver por si mesmo, porque você vai ter todo o conhecimento necessário. Como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, e aí você vai poder fazer as suas escolhas por si mesmo. Essa foi a oferta de Satanás. Essa foi a oferta que o inimigo fez para o ser humano e o ser humano caiu. Amados, essa foi a oferta da queda, se tornar independente de Deus, porque é isso que aconteceu com o homem. Quando a palavra fala que ele morreu espiritualmente, aquela conexão com Deus não era mais a mesma. Quando nós vemos o Senhor tirou o homem do jardim do Éden, por quê? Porque ele tinha caído, não poderia comer do fruto da árvore da vida e ficar eternamente pecador, porque Deus tinha redenção para o ser humano. Então ele foi afastado de um local extremamente valioso, que era o jardim do Éden, que Deus tinha construído aquele jardim exatamente para o homem. Então a oferta de Satanás foi separar o homem de Deus, tornar o ser humano independente de Deus. E se nós analisarmos, essa é a oferta que o diabo continua fazendo para sempre, desde a queda. É o que ele continua oferecendo ao ser humano. O ser humano já está morto por causa da queda e ele insiste em enganar o ser humano, dizendo que o ser humano não precisa de Deus. O ser humano pode viver de maneira independente de Deus. E, infelizmente, essa estrutura mental demoníaca tem invadido a igreja em formato do que? De ensino. Então, muitos ensinos, mesmo que não seja aberto, mas está ali, velado, um engano aqui, um engano ali, alimentando uma estrutura mental que diz que o homem pode viver por si mesmo. Não é totalmente aberto e revelado assim, né? Não é falado assim, você não precisa depender de Deus, você não precisa depender de Cristo Jesus. Mas são ensinos que exaltam a capacidade própria. E aí eu estava meditando e pensando sobre essa questão que eu mencionei há pouco, sobre lei versus graça. Por isso que eu disse que esse é o início para nós compreendermos o verdadeiro evangelho. Mas não é tudo, nós precisamos o quê? Avançar. Porque quando nós olhamos na maior parte dos ensinos que enfatizam demais, como eu já mencionei em outros estudos, em outros vídeos,
a questão da lei, do cumprimento de regras, da obra, do esforço próprio. Eu conquisto porque eu faço, porque eu guardo um dia, ou porque eu oro, ou porque eu jejuo, eu. É sempre a capacidade própria, depende de si mesmo. Esse tipo de ensino, mesmo sem querer, entre aspas, né? Mesmo sem querer, exalta a capacidade própria. Tira Cristo Jesus do centro. E nós sabemos que Cristo Jesus é o meio pelo qual nós temos vida. É o meio pelo qual Deus estabeleceu que nós sejamos restaurados, redimidos, regenerados, para que nós possamos viver por meio de Cristo Jesus. Por isso que Deus depositou o seu Espírito em nós. Então, quando nós vemos, se você vai conquistar, se você fizer uma campanha de tantos dias, se você jejuar, se você entregar o seu dízimo, se você ofertar, se você isso, você vai ser abençoado. É como se fosse uma moeda de troca. O evangelho não é isso. Então, esse é o ensino que nós dizemos que é o ensino da lei, pautado sempre na lei. Eu faço para conquistar algo em troca. E aí, quando nós vamos para o ensino da graça, infelizmente, muitas vezes nós vemos algo que também não condiz com o verdadeiro evangelho, que é uma confiança na própria fé. Então, eu conquisto as coisas porque eu creio, a minha fé é poderosa para conquistar. Eu chamo isso de fé na fé. Nós não podemos ter fé na fé, a nossa fé tem um alvo e o alvo da nossa fé é Cristo Jesus. Então nós temos visto se alastrado pelo mundo todo um momento difícil. Eu creio que vivemos um momento difícil para a igreja, porque são muitos ensinos completamente contrários ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ensinos que exaltam a suficiência própria, a justiça própria, ensinos que exaltam a capacidade, como se a minha fé é que consegue todas as coisas, não é por meio de Cristo, é porque eu sou poderoso para crer. É quase isso, né? Eu creio, por isso que eu conquisto, eu declaro, por isso que eu conquisto. E esse caminho é um caminho que não é o do verdadeiro evangelho, amados. Eu falo isso porque eu estava seguindo nesse caminho e pensando, não, eu creio, eu declaro isso ou aquilo. E o Espírito Santo, ei, filha, ei, volta um pouquinho. Não é fé na fé, não. É fé na suficiência de Cristo Jesus. E é bem diferente eu ter fé na fé e ter fé em Cristo Jesus. É completamente o oposto uma coisa da outra. Amados, então nós precisamos cuidar. Sabe por quê? Porque tanto alguns ensinos da lei quanto alguns ensinos da graça exaltam a capacidade própria. Seja no esforço, nas obras, ou seja, fé na fé. A confiança na minha própria fé, porque eu tenho fé, porque eu declaro, porque eu faço, porque eu tenho autoridade. Muitos dizem assim, Deus já me deu autoridade em Cristo Jesus e porque eu tenho autoridade, eu profetizo, eu declaro, eu faço e eu aconteço. Amados, isso é prejudicial demais. Essa foi a oferta de Satanás para o ser humano. Assim como Deus, você vai conhecer todas as coisas e você vai ser independente, não precisa mais viver de independência a Deus. E infelizmente muitos cristãos têm aceitado esse engano, essa estrutura mental e têm trazido para dentro da igreja, para suas próprias vidas. Amados, é prejudicial demais. Certo dia, uma pessoa me repreendeu porque nas minhas orações eu pedia para o Senhor me ajudar. Eu dizia, Senhor, ajuda-me. Você já tem autoridade em Cristo Jesus, você não precisa pedir para o Senhor te ajudar. Vai você e faça. Eu falei, misericórdia. Tá repreendido isso daí em nome de Jesus. Não é em vão que a palavra me diz que o Espírito Santo de Deus é o meu ajudador. Amados, a capacidade não vem de mim. É esse coração que o verdadeiro evangelho produz, um evangelho que produz dependência de Deus. Eu sei que eu dependo do Senhor. Senhor, ajuda-me a colocar a vida cristã em prática. Ajuda-me a colocar a vida nova que o Senhor conquistou para mim em prática. Ensina-me.
fortalece-me. Sabe, amados, eu estava meditando nas orações do apóstolo Paulo e eu não encontrei em nenhuma oração do apóstolo Paulo ele dizendo: eu declaro, eu profetizo, eu afirmo, eu isso, eu aquilo. Mas em todas as orações eu encontrei: eu peço a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele fortaleça vocês, que Ele dê entendimento a vocês. Eu clamo para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dê a vocês espírito de sabedoria e entendimento. Ele clamando, pedindo, ou seja, um coração que entendeu: eu dependo de ti, Senhor. Amados, esse é o verdadeiro evangelho. Foi isso que Jesus Cristo conquistou para nós. A dependência. Satanás veio com a oferta e a queda do homem produziu separação entre Deus e o homem. E o que Satanás insiste? Nessa separação. E o inimigo não quer que nós entendamos que nós dependemos de Cristo Jesus, que nós somos completamente dependentes de Deus. O inimigo não quer que a gente entenda isso. Então nós vemos tantos ensinos que se dizem cristãos, mas que estão indo por um caminho difícil, por um caminho tortuoso, por um caminho que não contempla a plenitude da verdade de Deus, por caminhos que as pessoas têm vivido por si mesmas. Eu vou, eu faço, eu aconteço e Deus vem atrás me abençoando. Não é assim. Não funciona assim. No verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, nós somos completamente dependentes de Deus. Quero ler um texto com você que está lá em João, no capítulo 15. Eu vou ler com você dos versículos 1 até o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, essa é a vida do cristão. Nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos, ou seja, a vida flui, vem de quem? De Cristo Jesus. E nós precisamos amadurecer e alimentar essa dependência, essa confiança em nosso coração, para que isso se manifeste através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso posicionamento. Amados, nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós não podemos viver por meio de nós mesmos. Olha o que nós lemos ali, olha o que Jesus disse. Vocês não podem dar fruto por si mesmo. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, vocês são completamente dependentes de mim. Amados, quando nós olhamos, quando a palavra fala, João, lá na sua carta, na sua primeira carta, ele já disse que o espírito do anticristo já estava em atuação, já estava ali em atuação, já na igreja primitiva. E quando nós vemos o passar do tempo, quanto mais se aproxima da volta de Cristo Jesus, esse espírito do anticristo, olha o nome, anticristo, ou seja, ele é anti-Jesus Cristo, ele é contrário a Cristo Jesus. É um engano, é uma atuação maligna, trazendo um engano que é anticristo, ou seja, quer tirar Cristo do centro. E o que nós temos visto hoje em dia?
Cristo sendo tirado do centro do ensino bíblico, Cristo sendo tirado do centro da igreja. As pessoas querem exaltar a si mesmas, querem viver por si mesmas e deixam Cristo para trás. Mas isso não está totalmente... as pessoas não estão dizendo assim, deixa Cristo de lado. Não. Mas quando elas exaltam a capacidade própria, quando elas exaltam, eu tenho autoridade, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu consigo, esse tipo de posicionamento demonstra uma atuação de um espírito do anticristo, que quer tirar Cristo do centro. Como se nós não dependêssemos de Cristo Jesus, como se nós pudéssemos viver o cristianismo por nós mesmos. Amados, é impossível nós vivermos o evangelho, o cristianismo, de forma independente de Cristo Jesus. Olha o que nós lemos, as palavras do próprio Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nenhum ramo pode dar um fruto por si mesmo, é impossível, vocês dependem de mim. Amados, esse coração de dependência, de confiança em Cristo Jesus, nós precisamos alimentar esse coração. E nós temos vivido tempos difíceis, em que as pessoas não querem alimentar a confiança em Deus, elas querem viver por si mesmas. Elas não confiam em Deus na sua vida pessoal, elas não confiam em Deus na sua vida financeira, elas não confiam em Deus para os seus relacionamentos, elas não confiam em Deus para o ministério, elas vão e fazem do seu jeito, da sua maneira. Amados, nós não podemos viver assim. Não podemos viver assim. Precisamos nos encher com as verdades de Deus, precisamos compreender que o engano que virá e já tem vindo de uma forma de balde, tem vindo uma enxurrada de ensinos enganosos, é exatamente nos últimos tempos para tirar Cristo do centro, para colocar o ser humano no centro, para colocar as obras no centro, para colocar a própria fé no centro. Sabe, amados, não é assim. Não é assim. Esse é um engano que nós precisamos combater. E é por isso que eu estou aqui hoje, pregando essa palavra, meditando nessas verdades. Eu quero continuar com você. É interessante quando nós lemos ali em Gênesis, né? Nós vimos a oferta de Satanás. Não, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, e o ser humano caiu nessa oferta. E depois da queda, o primeiro sentimento que veio para o ser humano foi o quê? Foi medo. E o medo é o quê? É exatamente o oposto de confiança. Quando eu confio em Deus, quando eu dependo de Deus, eu não tenho medo. Qual foi a primeira reação do ser humano pós-queda? Falando com Deus, eu tive medo. Eu quero ler esse texto com você, tá em Gênesis também, na continuidade ali do texto, Gênesis 3, do 8 ao 10. Olha o que está escrito. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, antes da queda, a nudez do homem não era um problema para ele. Ele estar nu não era um problema. Quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, estar nu passou a ser um problema. E ele ficou com medo de Deus porque estava nu. Você já parou para pensar nisso, amados? O ser humano ficou com medo de estar na presença de Deus nu. O que a nudez nos diz? Completamente rasgado, digamos assim, diante de Deus. Sem nada para esconder. Senhor, esse aqui sou eu.
Quando o pecado entrou, primeiro sentimento, fiquei com medo porque olhei para mim e estou nu. Não posso me apresentar diante de Deus assim. Amados, esse é o sentimento que predomina no coração das pessoas caídas. Aqueles que ainda não foram regenerados por Cristo Jesus. Por isso que muitos dizem, eu não vou até Deus porque eu ainda peco, eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho uma vida completamente libertina. Não, deixa. Quando eu melhorar, eu vou até Deus. Não tem como, né? Bem o contrário. Por nós mesmos, nós não conseguiremos mudanças, transformações. Não aquelas genuínas, verdadeiras, que permaneçam. É só Deus que pode operar a verdadeira transformação, libertação, restauração, regeneração no ser humano. Mas esse foi algo que foi colocado no homem por causa do pecado. Ter medo de Deus por estar nu diante dele. Ou seja, eu não posso me apresentar diante de Deus assim. Eu não posso ficar diante de Deus, ele vendo a minha nudez. E quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós deveríamos perder esse medo. Por quê? Porque Jesus Cristo conquistou para nós um relacionamento de paz e confiança com Deus. Mas infelizmente, muitos cristãos ainda têm o quê? Têm medo de Deus. E aí não querem demonstrar a sua nudez diante de Deus. Acham que pode esconder alguma coisa do Senhor. E por causa disso, esses ensinos que alimentam a capacidade própria, por causa dessa estrutura mental errada que veio do pecado, que inundou a vida da natureza caída, uma estrutura mental que tem medo de Deus, que não quer estar nu diante de Deus, por causa dessa estrutura mental, esses ensinos que alimentam a capacidade própria têm sucesso. Por quê? Porque aí eu confio que eu posso conquistar alguma coisa, eu não preciso depender de Deus. Porque lá no fundo as pessoas têm medo de Deus, têm medo de se expor diante de Deus como se Deus não nos conhecesse completamente e perfeitamente. Amados, nós somos dependentes do Senhor e nós precisamos crescer nessa dependência, nessa confiança. Quantos e quantos amados irmãos vivem em confiança na sua própria capacidade para vencer temperamentos ruins, para vencer vícios, para vencer um comportamento de libertinagem pecaminoso. Eu tenho vergonha de Deus, eu tenho medo de Deus, eu não me achego a Deus. Amados, mas é só o Senhor que tem o poder de nos libertar. É só o Senhor que tem o poder de nos transformar. Se nós não dependermos dele, depender de nós mesmos é trágico. Não tem como rompermos, vencermos, sermos livres por nós mesmos. É impossível. Você entende que essa estrutura mental errada, por causa do pecado, esse engano do homem ser independente de Deus, trouxe o medo. O primeiro sentimento foi o medo, e isso está enraizado na mente, no coração do ser humano, e o Senhor Jesus veio para romper com isso, para dizer: a minha obra reconcilia você com Deus. A minha obra reconcilia você com o Pai. Você não precisa ter medo. Você pode viver em completa confiança. Amados, é isso que nós precisamos alimentar, essa confiança em Deus. Por isso que eu falei que nós precisamos avançar nessa questão da lei versus graça. É importante nós entendermos a diferença, sim, o propósito, é importante entendermos que estamos debaixo da graça, do favor de Deus, mas a graça de Deus nos torna completamente dependentes do Senhor. A graça de Deus alimenta uma vida de dependência. E é isso que nós precisamos avançar, nessa vida de dependência e de confiança. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, fala que tudo aquilo que nos atrapalha, nós precisamos nos
sair desse emaranhado de coisas que nos atrapalham, do pecado que tenazmente nos envolve, ali no versículo 1 e 2, e daí diz, precisamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós não precisamos depender da nossa própria fé. Muitas vezes nós pensamos assim, eu não sou curado porque eu não tenho fé suficiente. Eu não sou liberto porque eu não tenho fé suficiente. Não se preocupe em ter fé suficiente. Mantenha os teus olhos em Cristo Jesus. Dependa de Cristo Jesus e a fé vai fluir naturalmente. Meditando nos evangelhos, para quem nos acompanha nos Minutos de Vida, que são os devocionais em áudio, nós estamos meditando nos evangelhos. Nós já meditamos em Mateus, Marcos, Lucas e agora estamos no evangelho de João. E quando eu vejo os milagres de Jesus, todas as vezes Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aí eu ficava pensando assim, bom, a fé tem um papel muito importante. E se nós pensarmos só assim, nesse quadradinho, a fé tem um papel muito importante. Foi a fé dele que salvou ele. Então, eu começo a colocar a minha fé na fé. Meditando, lendo os milagres, vendo o contexto todo, eu compreendi. Por que Jesus dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou? Porque aquela fé estava depositada em Cristo. Todas as pessoas que foram curadas, libertas por Jesus, que eu me lembre, exceto aquele homem no tanque de Betesda que foi curado, que ele nem foi atrás de Jesus, né? Foi Jesus que foi até ele e curou aquele homem. Mas quando nós vemos as pessoas indo até Jesus, correndo até Jesus, procurando um milagre, uma cura, nós vemos pessoas que entenderam, eu dependo dele para a minha cura, eu dependo dele. Não é pela minha própria capacidade, eu dependo dele. Quando nós olhamos a história daquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a palavra fala que ela estava com uma hemorragia há 12 anos e ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos, com o conhecimento e a sabedoria desse mundo aqui, e ninguém pôde trazer a cura para aquela mulher. E aí ela começa, não, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela vai rastejando pelo chão para ninguém encontrá-la, porque se alguém soubesse que ela, que tinha hemorragia, estava querendo tocar em Jesus, uma mulher, naquele tempo, na vigência da lei, não podia tocar se ela estivesse com hemorragia, porque ela era considerada impura e quem ela tocasse ficaria impuro. Ela não pensou em nada disso. Ela depositou a completa confiança em Jesus Cristo. Dependência. Eu dependo dele para a minha cura. Eu sei que se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Ela foi curada. Amados, é um coração de dependência, de confiança completa em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a alimentar esse coração que confia, esse coração que contempla Cristo Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios 3,18, à medida que nós fixamos os nossos olhos em Cristo Jesus, à medida que nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória, a sua imagem e semelhança. Ou seja, à medida que nós dependemos de Cristo Jesus, nós somos transformados. À medida que nós entendemos que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus, de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez, aí sim nós somos transformados à sua imagem, de glória em glória, de fé em fé. Amados, todo ensino que exalta a capacidade própria, a própria sabedoria, a própria justiça, ou ensinos que exaltam a fé na fé, como eu já mencionei, deixa de lado isso. Sabe, o verdadeiro evangelho é um evangelho de dependência, de confiança, como nós lemos as palavras de Jesus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Quando nós lemos as cartas do Apocalipse,
nós podemos compreender muitas coisas. Na semana passada eu falei um pouquinho, né, sobre a carta para a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, uma igreja que era muito ativa, mas tinha abandonado o primeiro amor. E aí, quando nós vamos para a última carta, que é a carta da igreja de Laodiceia, é uma igreja que ficou confiante em si mesmo, confiante na sabedoria desse mundo, confiante nas riquezas, no dinheiro, no poder, na fama. E Jesus declara para aquela igreja: eu estou a ponto de vomitar você. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, nós lemos aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Amados, nós precisamos confiar em Cristo Jesus, depender de Cristo Jesus. Não se enganem. Os ensinos, eles podem ser intitulados como cristãos, mas se eles tiram Cristo do centro, se eles tiram Cristo como o mediador da vida, o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem, se eles tiram Cristo como o meio pelo qual nós devemos viver, não é um ensino verdadeiro. Afaste-se desse tipo de ensino. Nós precisamos avançar em confiança no Senhor Jesus. E quanto mais nós confiamos no Senhor Jesus, a palavra diz que nós seríamos perseguidos. Por amor a Cristo nós seríamos perseguidos. Essa é a perseguição. É você levar uma vida de confiança no Senhor Jesus. Muitas e muitas pessoas ficam ofendidas, escandalizadas com uma vida de confiança, com uma vida que demonstra a dependência a Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. Precisamos compreender o tempo que nós vivemos. Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando e nós precisamos nos posicionar em confiança nele. Senhor Jesus, eu confio em ti. A tua obra, o Senhor fez uma obra completa de redenção, de regeneração, de salvação e eu dependo do Senhor. Eu não viverei pela minha própria capacidade. Eu não viverei pela minha própria sabedoria. Eu não confiarei na sabedoria do mundo, mas eu viverei em confiança no Senhor. Amados, nós precisamos nos posicionar assim no nosso dia a dia. Sabe, esposas, confiem no Senhor para serem mulheres sábias que edificam a casa. Não tentem edificar a casa na força do seu braço. Maridos, confiem no Senhor para serem homens que amam as mulheres como Cristo amou a igreja. Não tente amar a sua esposa como Cristo amou a igreja na força do seu braço. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Dependa de Cristo Jesus. Fixe os teus olhos e o teu coração em Cristo Jesus. Talvez você tenha enfrentado uma situação financeira difícil, uma situação complicada. Confie no Senhor. Dependa dele. Não queira você, esse caminho aqui vai ser bom, eu vou conquistar dinheiro, eu vou conseguir dinheiro, então eu vou por aqui. Pergunte ao Senhor, ore, peça direção. O Senhor deixou o seu Espírito para habitar em nós. Amados, o Senhor depositou do seu Espírito, o Espírito do Senhor é a vida dele. A vida do Senhor habita em nós. O Espírito Santo é o nosso maior mestre, o nosso maior conselheiro, o nosso maior ajudador, o nosso maior consolador. O Senhor deseja nos instruir, nos ensinar, nos ajudar, nos aconselhar. Sabe, amados, o Senhor quer que nós de fato vivamos a vida cristã, que é um relacionamento de completa dependência a Cristo Jesus. Somos dependentes de Cristo Jesus. Não tem como nós vivermos por nós mesmos. Não é eu declaro, eu profetizo e isso e aquilo e vai acontecer. Não, Senhor, eu dependo de ti. Eu sei que é o Senhor quem abre portas. O Senhor quem fecha portas. Eu dependo do Senhor. Quero ler um texto com você que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Eu quero ler com você dos versículos 1 até o 4. Romanos 8, do 1 ao 4, está escrito assim, ó.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha isso, amados. Não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, falando aqui da lei que foi entregue por intermédio de Moisés, aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, pela natureza pecaminosa, ou seja, a lei não veio para dar vida, a lei não pôde dar uma nova vida, a lei veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. A lei é boa, é santa, é justa, como o apóstolo Paulo fala, mas se alguém tentar cumprir a lei, é impossível. Com a natureza pecaminosa, é impossível. E daí olha o que a palavra nos garante. Deus o fez, ou seja, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, dar vida ao homem, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou na carne, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, mas vivemos segundo o Espírito. E como que nós vivemos segundo o Espírito? Em completa dependência, como Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, viver pelo Espírito é depender completamente de Deus. Essa é a vida espiritual. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o cristianismo. Jesus Cristo deu a sua própria vida em nosso favor e depositou a sua vida em nós por meio do seu Espírito, para que nós possamos viver por meio dele. Isso está lá escrito em 1 João, no capítulo 4. O Senhor anseia que nós vivamos por meio dele. E isso só é possível em rendição, em dependência, em reconhecimento. Eu dependo de Cristo Jesus. Amados, não dependa da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento, da sua própria capacidade. Não transforme as disciplinas espirituais em moeda de troca com Deus. Nós temos disciplinas espirituais, claro, nós oramos, nós lemos a palavra, nós nos relacionamos com Deus, jejuamos, temos todas as disciplinas espirituais, mas não transforme as disciplinas espirituais em moeda de troca com Deus. Eu faço para conquistar algo em troca. Não transforme a fé no alvo da sua confiança. Não confie na sua própria fé. Confie em Cristo Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador. Outra versão diz autor e aperfeiçoador da nossa fé. Enquanto nós nos relacionamos com Deus, sabendo que nós não precisamos mais ter medo de Deus. Lembra o que eu mencionei? Na queda, o primeiro sentimento que veio para o homem foi medo, porque estava nu. Nós não precisamos mais agir assim. Como está escrito em Romanos 5:1, justificados, pois, por Cristo, nós temos paz com Deus. Temos um relacionamento de confiança, de paz. Não precisamos ter medo de Deus, até mesmo quando erramos. Nós podemos estar nus diante de Deus,
sem nos sentirmos envergonhados. Quando eu falo nus, não é simplesmente nus fisicamente, não, mas é nus as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós podemos colocar tudo diante de Deus sem ter medo de Deus, porque a obra de Cristo Jesus foi uma obra completa, está consumada. Nós podemos confiar na suficiência de Cristo Jesus. Podemos confiar no amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Amados, esse é o verdadeiro evangelho. Relacionamento com Deus e relacionamento de confiança e dependência. Sem dependermos de nós mesmos, sem dependermos da sabedoria do mundo, sem dependermos da nossa própria fé. Dependemos de Cristo. O alvo da nossa fé é Cristo Jesus. Ele é o meio pelo qual nós temos vida. Nós precisamos entender isso. Eu sempre falo, se você vê algo bom em mim, é Cristo Jesus. Os frutos da vida de Cristo sendo manifestados. Se você vê algo que é ruim, tenha certeza que é algo que ainda está ali enraizado de estruturas mentais erradas, pensamentos errados, sentimentos errados, pautados na velha natureza da Catiane, que está se manifestando ainda. As coisas ruins são isso. Aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, é da vida do próprio Deus fluindo. E é isso que nós precisamos desejar no nosso relacionamento com Deus, que a vida dele flua em nós e através de nós. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 7, nós vemos Jesus se levantando e dizendo assim, bradando em alta voz, no último dia da festa dos tabernáculos que estava acontecendo, Jesus se levanta e diz assim: venham a mim, todos aqueles que têm sede, e bebam. Do seu interior fluirão rios de água viva. E aí continua, ele estava falando a respeito do Espírito Santo que seria dado a todos aqueles que crescem nele. Amados, a obra que Deus requer é crer em Cristo Jesus. Certa vez alguns homens perguntaram, até vou ler com vocês esse texto aqui, tá lá em João, no capítulo 6, versículos 28 e 29. Alguns homens perguntaram para Jesus, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, depender daquele que ele enviou. Quando nós falamos sobre crer, confiar, acreditar, é depender, amados. Eu dependo de ti, Jesus. Eu não posso nada sozinha. Eu não posso ser salva com as minhas próprias forças, com a minha própria justiça. Eu não posso ser restaurada. Eu não consigo me autolibertar. Eu dependo de ti. Senhor, eu dependo de ti para o meu dia a dia. Eu dependo de ti para atuar no meu temperamento, eu dependo de ti para atuar no meu comportamento, eu dependo de ti para transformar a forma de pensamento que eu tenho para que os meus pensamentos glorifiquem ao Senhor. Eu dependo de ti. Eu dependo do Senhor. Amados, esse relacionamento de dependência nos torna cada vez mais íntimos do Senhor. E nós entendemos que nós dependemos do Senhor. Por causa dessa dependência, nós nos dedicamos a estudar a palavra, nós nos dedicamos em tempo de oração, nós nos dedicamos para manter a nossa mente fixada em Cristo Jesus, pensando tudo que vem dele, tudo que é do alto, como está escrito em Colossenses, no capítulo 3, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Mas quando nós compreendemos que somos completamente dependentes do Senhor, nós nos sujeitamos, nos rendemos. Ah, Senhor, eu dependo de ti. Quando erramos, nós podemos ir com liberdade e confiança, como está escrito em Hebreus, no trono da graça, na hora da necessidade. Nós podemos ter esse relacionamento de confiança e dependência. É isso que Jesus conquistou para nós. O pecado tinha separado o homem de Deus, tinha tornado o homem independente. E essa é a oferta de Satanás para o ser humano, tornar o homem independente de Deus.
E nós sabemos que o espírito do anticristo, como disse o apóstolo João, já vinha atuando desde a igreja primitiva, e quanto mais passa o tempo, mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais e mais tem a atuação desse engano, desse espírito maligno que tenta tirar Cristo do centro. E nós temos visto isso. E nós precisamos nos posicionar em fé, em confiança, em dependência. Precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu confio que o Senhor é suficiente para mim. A Sua obra foi suficiente para me dar vida. E eu dependo de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez por mim, em mim. E é assim que eu quero viver. Amados, e é no nosso dia a dia, quando as circunstâncias difíceis surgem, quando as circunstâncias desafiadoras, Pai, eu dependo de Ti. Quando precisamos tomar uma decisão, Pai, eu dependo de Ti. Eu não sei qual decisão tomar, mas eu confio em Ti. Eu confio na Sua direção. E o Senhor nos dá paz, o Senhor coloca no nosso coração. A palavra fala lá em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. O Senhor atua em nós assim, nos dando paz, tranquilidade. Não, eu posso ir por aqui, tomar essa decisão. Eu sei que vem do Senhor, eu percebo aqui no meu espírito. É assim que Deus quer nos ensinar a viver, amados. Percebendo as coisas em nosso espírito. Quando nós lemos Jesus, a respeito de Jesus nos evangelhos, nós vemos quando os homens estavam muitas vezes pensando mal contra Jesus, querendo falar alguma coisa, mas não falavam, os fariseus, os mestres da lei. E aí nós lemos várias e várias vezes, aparece Jesus percebendo em seu espírito. Ou seja, é uma vida de percepção espiritual. E é assim que Deus quer nos ensinar a viver nessa dependência. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e eu sempre falo, o Espírito Santo não é mudo. Ele quer falar conosco, nos conduzir, nos guiar. Ele quer nos ensinar a viver essa vida de dependência. E muitas vezes fica difícil viver assim por causa dessa estrutura mental de independência. Porque o ser humano natural quer ser independente. O ser humano natural não quer depender de nada nem de ninguém. Eu quero a minha independência, quero viver por mim mesmo e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a estrutura mental que governa o mundo. E quando nós vamos para a nossa vida com Deus, muitas vezes essa estrutura mental está enraizada em nós e dificulta o nosso relacionamento de dependência. E aí nós precisamos nos render, nos humilhar diante do Senhor, nos subjugar diante do Senhor, dizer, Senhor, eu aceito o seu senhorio, eu recebo o seu senhorio sobre a minha vida, eu quero ser guiada, governada pelo Senhor, instruída pelo Senhor. Não quero continuar vivendo por mim mesma. Não quero. Quero viver em completa dependência do Senhor. E aí isso é no nosso dia a dia. Por exemplo, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira e aí aparece uma oportunidade e você olha, essa oportunidade é boa. Eu vou porque eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir sair da situação que eu tô e eu vou. E aí no teu coração você sente assim, não vai. Mas você não dá ouvidos ao teu coração, ao Espírito Santo tentando te instruir, te guiar. Por quê? Porque você está fixado na circunstância. Então a situação é difícil, vem uma oportunidade para eu ganhar dinheiro, eu vou. Mas talvez Deus esteja dizendo, não, filho, eu não quero que você vá por esse caminho. Calma, espera, confia em mim. Eu quero abrir uma porta para você. Não vai você arrombando as portas e querendo fazer do seu jeito. E quantas pessoas, amados, cristãos, têm vivido assim, não esperam no Senhor em relação a um relacionamento. Homens e mulheres que desejam se casar, por exemplo. Espera no Senhor, confia no Senhor, não vai você. Eu quero, é aqui mesmo. Quantas e quantas vezes o Senhor diz, ei, não é essa pessoa que eu tenho para você, calma, espera. Não, mas eu quero, eu tô apaixonada, eu quero e pronto. Sabe, amados, nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo, porque o Senhor quer nos ensinar a viver essa vida de confiança. E uma vida de confiança, ela é produzida
dia após dia após dia no nosso relacionamento com Deus. Não significa que nós não erraremos, às vezes tomaremos uma decisão precipitada e aí precisamos voltar, reconhecer, Pai, eu fui lá e escolhi por mim mesma, me perdoa. Tô voltando aqui porque essa decisão eu tomei por mim mesma, não quero. Quero depender do Senhor. Me mostra o caminho, me ensina. Eu quero a tua vontade para mim, a tua vontade para mim. Sabe, amados, é uma caminhada de confiança com um Pai de amor que nós temos. Jesus Cristo conquistou isso para nós. Por meio de Cristo nós podemos viver em completa dependência de Deus. E essa é a vida que o Senhor anseia que nós vivamos. Quando o Senhor olha para nós, para o nosso coração, e Ele enxerga esse coração que depende, por que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Nós agradamos a Deus quando manifestamos através de um coração, das intenções do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa maneira de falar, quando nós manifestamos uma completa confiança em Cristo Jesus. Senhor, eu confio em Ti. Eu dependo de Ti, eu não vou me precipitar, eu não vou tomar decisões precipitadas, não vou tomar decisões que eu não sei se de fato são a Sua vontade para mim ou não, só porque alguém está falando que é bom, só porque alguém está me pressionando. Muitas pessoas tomam decisões precipitadas porque se sentem pressionados por outras pessoas. Não faça isso, dependa do Senhor. Sabe, amados, uma vida de rendição e de dependência é como eu já falei, somos perseguidos, muitas vezes ofendemos, sem querer nós ofendemos as pessoas. Porque as pessoas estão tão acostumadas a viver por si mesmas, que quando elas se encontram com alguém que decidiu depender de Deus, elas ficam ofendidas. Não se preocupe com o que o outro pensa. Não se preocupe com o que o outro vai falar. Não se preocupe com a pressão, muitas vezes, que vem do outro sobre você. O que você vai fazer sobre essa situação? E aí você diz, nada, estou esperando em Deus. Estou esperando a direção de Deus, o que Deus me guiará. Ah, mas você precisa fazer alguma coisa. As pessoas querem, né? Você tem que agir, você tem que fazer, você tem que fazer. Olha qual foi a pergunta daqueles homens para Jesus. O que nós temos que fazer? Fazer. O que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? É como se Jesus tivesse dito, vocês não precisam fazer nada. A obra que Deus requer é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, que vocês creiam em Cristo Jesus, que vocês dependam de Cristo Jesus, que vocês levem essa vida de descanso confiando em Cristo Jesus. Como eu sempre falo, vida de descanso não é inatividade, inutilidade. Vida de descanso é não ser pressionado e governado pelas circunstâncias, mas é ser governado, conduzido, instruído, ensinado pelo Espírito Santo. Essa é a vida de descanso. E aí muitas vezes as pessoas olham, mas não vai fazer nada, Catiane, a respeito disso? Não. O Senhor não me pediu para fazer nada, eu vou continuar aqui fazendo o que Deus tem me pedido para fazer. O que Ele não me direcionou a fazer, eu não vou fazer não. E às vezes, amados, esse nosso posicionamento causa uma certa dificuldade nos relacionamentos ao nosso redor, e nós precisamos aprender a nos posicionar dependendo do Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento. Senhor, me dá discernimento, sabedoria para lidar nesse relacionamento aqui com pai, com mãe, com filho, com cônjuge, porque muitas vezes um posicionamento de completa confiança no Senhor afeta os nossos relacionamentos ao redor, dentro da igreja, com pastor, com liderança, com irmãos da igreja. E aí nós precisamos depender do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. A graça da sabedoria do Senhor para lidar com essa situação, para conduzir esta situação, para administrar esta situação. Eu quero encorajar você a viver em completa dependência de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Sermos dependentes de Deus. A oferta de Satanás para o ser humano, quando o ser humano caiu, foi: você não vai morrer. Deus sabe que quando você quando você comer desse fruto, você vai, como Deus, conhecer todas as coisas. E o ser humano aceitou essa oferta.
e quis, ali naquele momento escolheu comer daquele fruto, acreditar mais no engano do que na verdade de Deus. Mas Jesus Cristo trouxe restauração, redenção para a humanidade por meio de sua obra completa na cruz do Calvário e reconciliou o homem com Deus. E agora nós temos um relacionamento de paz, de confiança com Deus por meio de Cristo Jesus, que abriu um novo e vivo caminho. Eu encorajo você a viver assim, a romper com essas estruturas mentais que enfatizam o esforço próprio, a capacidade própria, a confiança em si mesmo, a confiança na sua própria fé. Rompa com tudo isso, sujeite-se a Deus, permita que o Senhor conduza o seu coração, a sua mente, permita que o Espírito Santo te ensine, te instrua, te corrija quando for necessário. Muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus. E é muito bom sermos corrigidos por Deus, porque a palavra nos garante que o Senhor só corrige aqueles que Ele ama. Se somos corrigidos, significa que somos amados por Deus, né? Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então nós precisamos nos sujeitar a essa vida de dependência de Cristo Jesus. Eu encorajo você a viver assim. Essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. E é como eu mencionei lá no início, vamos avançar, não vamos ficar só nessa questão de lei versus graça, mas vamos avançar. É importante entendermos a diferença da lei e da graça, do tempo em que nós vivemos, o propósito da lei, a graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo, e aí nós precisamos avançar num relacionamento de completa dependência dessa graça, que é o próprio Cristo Jesus. Não fique preocupado se você tem fé suficiente para conquistar as coisas. Mantenha os teus olhos fixos em Cristo Jesus. Enquanto você se alimenta de Cristo Jesus, enquanto você se alimenta com as verdades de Deus, o Senhor mesmo atua em você. O Espírito Santo habita em você e Ele te transforma. É o Senhor que é o autor e o aperfeiçoador da sua fé. Enquanto você se alimenta com as verdades da obra de Cristo Jesus, o Senhor aperfeiçoa a sua fé. Você não precisa se preocupar. Eu não tenho fé suficiente para a cura. Eu não tenho fé suficiente para ser liberta, para ser restaurada. Não se preocupe com isso. Mantenha os teus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Relacione-se com Deus, como eu já mencionei. Não transforme as suas disciplinas espirituais em moeda de troca com Deus. Não. Utilize o seu tempo de meditação na palavra, de leitura da palavra, o seu tempo de oração como um tempo em que você se rende em completa dependência a Deus, reconhecendo: eu dependo do Senhor. As marcas de um verdadeiro cristão são exatamente submissão, rendição ao Senhor e reconhecimento que nós dependemos completamente do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo é a videira. Nós somos os ramos e a vida flui dele. Sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Amados, nós continuamos com os nossos devocionais em áudio nos Minutos de Vida, de segunda a sexta-feira. E toda terça-feira às 19h30 nós temos aqui uma mensagem, palavras de vida para edificar a sua vida, para contribuir com o seu crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. O intuito é que nós, de fato, nos posicionemos em fé, em confiança no Senhor Jesus e vivamos o verdadeiro evangelho, que é um evangelho que depende de Cristo Jesus, que reconhece que Cristo Jesus é o centro de todas as coisas, que Cristo Jesus é a nossa vida. Cristo é suficiente para nós. Eu encorajo você a alimentar-se com essas verdades em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã nos Minutos de Vida ou até a próxima terça-feira.